Olá pessoal, mais uma aula. Gente, na aula passada nós estudamos a Primeira Guerra Mundial, né? A gente já havia falado então do neocolonialismo, da Segunda Revolução Industrial, de como que a tecnologia, né, a indústria transformou o mundo e as universidades, né, se aliaram às indústrias, na indústria de armamento, né, produzindo armas mortíferas e gerando uma corrida armamentista entre esses países, principalmente europeus, né, em busca de maior mercado, né? Então, invadir a África, né, para pudessem descarregar os seus excedentes de produção, né, de suas fábricas pudessem ter mercado de venda, etc. Isso levou a uma corrida armamentista e o que acabou levando à Primeira Guerra Mundial, tá? Acabando a Primeira Guerra Mundial, então continuando a partir de agora, né, acabando a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha perdeu, né? A Alemanha perdeu e logo veio a crise de 29, onde os Estados Unidos quebrou, o mundo quebrou, né? Os Estados Unidos parou de mandar dinheiro para a Europa, né, para reerguer a Europa, que estava saindo da Primeira Guerra Mundial. Também veio um conflito muito grande, né, que foi gerado pela Revolução Socialista Comunista lá na Rússia, passou a se chamar União Soviética. Né, isso causou um medo, um espanto muito grande na Europa, com medo dessa onda comunista, né? E os Estados Unidos, como eu já estava falando, os Estados Unidos quebrou, né? Então isso gerou uma onda, um radicalismo muito grande na Europa. Ou seja, foi surgindo, né, ou ressurgindo, grupos de direita dentro da Europa, né? Com isso vão surgir líderes de direita, né? Hitler, Mussolini, o Franco lá na Espanha, né? Esses três nomes aí. Então, mas basicamente, né, um nome muito que a gente usa, está usando até muito ultimamente, né, no mundo hoje, que é o fascista, né? Pessoa fascista. Afinal de contas, o que é o fascista, né? O nazista, o fascismo? Não. Então vamos lá, vamos fazer uma breve. O que é esse nome fascismo? Vem de onde? Vem de face, fati, né? Que é o nome da antiga Roma, né, que era os juízes, né, nessa época de Roma usavam um símbolo, né, para diferenciar do resto da população, eles usavam um símbolo na roupagem deles, cheio de setas, de flechas, né? Essas flechas, né, um feixe, né, ou seja, fache, um feixe de setas, né, que simbolizavam o quê? Que era um juiz, um magistrado, né? Eram pessoas poderosas. Então, daí veio pegar esse nome de fascismo, né? De fascismo, né? Mas o fascismo surgiu mesmo após a Primeira Guerra Mundial, né? Então foi durante essa época aí de entre guerras, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, desenvolveu então o fascismo, né? Então, é mais fácil a gente entender o que o fascista não gosta, o que o fascista não combatia, do que a gente entender o que o fascista é. Então é mais fácil a gente ver o oposto para a gente entender o fascismo, tá bom? Então o que o fascismo combatia, por exemplo, né? Ou melhor, né, o fascismo a base dele, né? Só fazendo uma observação, a base do fascismo é o grupo, é a união do grupo, da nação, a ideia de nação unida, um grupo com a mesma ideia, né? A mesma cabeça, o mesmo pensamento, né? Um líder central, um líder só para comandar esse grupo, né? Não tem sentido, né, para o fascista vários líderes, tem que ser só um líder, né? Porque esse líder ele é capaz de levar o quê? O rebanho, né? A ideia de rebanho, de grupo que o fascista tinha, né? Então o que o fascista combatia? Primeira coisa, o individualismo, né? Então, o liberalismo, né? O liberalismo é um sistema capitalista. O liberalismo ele pega o quê? O individualismo,
né, a liberdade, ou seja, o sujeito ele ganha o seu dinheiro, ele gasta o seu dinheiro conforme ele acha melhor, ou o mercado, os preços sobem e descem conforme as leis do mercado, etc. O fascista não achava isso legal. Por quê? Porque isso daí, o individualismo, né, fica, então, não desagrega o grupo, né? Entendeu? Então todo mundo tinha de ter uma ideia só. Ou seja, eu tinha de levar o meu país à vitória, né? O meu grupo tem de sair vitorioso. E ideias diferentes, ou seja, individualismo, né, não cabe no fascismo, né? Tá bom, pessoal? Também tem outras questões. A democracia, né? O fascismo também não gostava, não gosta da democracia. Porque a democracia, ela está relacionada com o quê, gente? Com direitos humanos. E os direitos humanos levam a direitos individuais, né? Por exemplo, você quer ser, a pessoa quer ser gay, ou que a pessoa quer ser rica, ou que a pessoa quer ser diferente do grupo. Não pode. O grupo tem de estar sempre aquela ideia, né? O fascista, né? O nazista, ele tem essa ideia de grupo unido, né? O diferente não é aceito, né? Direito, daí por isso que direitos humanos não é bem visto dentro do fascismo, porque gera ideias diferentes, liberdade de ideias, né? Liberdade de culto, liberdade de... Não pode. Para eles, não podia. Por isso, desagrega o grupo, né? A gente pensar em fascismo, sempre vou tocar naquele assunto do grupo unido, né? Do senso de grupo e o líder, né? Então, democracia gera o quê? Então, vários candidatos, né? Para uma democracia tem um candidato de direita, tem um candidato de esquerda, tem um candidato... O fascismo, o fascista, isso, ele não aceita isso, porque tem de ter só um quê? Só um líder, né? Só um grupo, um pensamento. Daí usar muito essas frases, né? Uma pátria só, uma nação só, um líder só, né? Entendeu? Exatamente isso foi muito usado, né? Dentro da propaganda fascista e nazista, né? Um povo só, uma nação só, um líder só. Entende isso? Exatamente. Tá? Racionalismo também foi muito combatido, né? Também não era bem visto pelos fascistas nazistas, ou seja, o iluminismo não serve, ou seja, você estudar muito, ler sobre comunismo, ler sobre direitos humanos, ler sobre isso para eles não serve. Estudar muito, pensar, né, filosofia, sociologia, isso não serve para eles, não serve. Por quê? Porque isso gera o quê? Então, pensamentos diferentes dentro do grupo. O grupo tem de pensar um pensamento só, uma ideia só. O grupo não pode, então, ter muito líder, não pode ter muita ideia. Né? A pessoa que lê muito pro fascista, ele é cheio, a cabeça dele é cheia de ideias, né? de liberdade, outra. Então, o racionalismo, né? Pensar muito também não serve para o fascista. Tá certo, gente? Pensar muito para eles, então, você daí um pouco você começa a questionar, né? Então, questionar o grupo. Ah, por que tem de ter um líder? Por que não pode ter um pensamento diferente? Por que uma mulher não pode participar? Ou por que um negro não pode? Por que judeu é ruim? Por que você entende? Essas coisas eram postas e impostas, né? Não, então, pensar nisso daí gera discórdia. O grupo desune, isso daí não podia acontecer dentro do fascismo nazista, né? Então, tá aí, pessoal. Na próxima aula nós vamos estudar o que o fascista, né, ou o nazista pregava, o que ele defendia. Então, para manter o grupo unido, né? Como que ele então ia manter esse grupo unido, essa nação, esse ideal de nação. Até a próxima aula, pessoal.